Olá, eu sou o professor Marcos de Gonzac, eu sou biomédico, mestre em genética, doutor em biotecnologia, professor universitário e geneticista da Secretaria Estadual de Saúde. Eu estou aqui hoje te convidando a participar de um curso meu sobre transtorno do espectro do autismo. É um curso muito interessante, muito impactante. Nesse curso iremos abordar sobre as características clínicas do transtorno, sobre a etiologia, por que uma criança é autista, o que teria causado o transtorno dessa criança, a diferença entre ser autista e estar autista, que é muito importante, porque quando a gente fala de estar autista, a gente está colocando sobre a possibilidade da criança deixar de ser, sobre o diagnóstico clínico e laboratorial, sobre as diferenças entre os dois tipos de diagnóstico e perspectivas para ambos, sobre as intervenções clínicas e farmacológicas que existem hoje no transtorno e as perspectivas futuras baseadas no que tem de mais novo nas divulgações científicas. Para podermos compreender um pouquinho mais sobre o autismo, o transtorno do espectro autista ou simplesmente TEA, a gente precisa voltar em torno de 1943, quando o médico austríaco Leo Kanner falou pela primeira vez sobre o transtorno, que ele chamou de um distúrbio autístico de contato afetivo. Ele estava observando que existiam crianças que tinham problemas de relacionamento, problemas comportamentais e que não conseguiam interagir da forma adequada com outras crianças e, segundo ele, pareciam ter problemas, inclusive, de contato afetivo, que é bem problemático e um pouquinho, talvez, equivocado quando a gente tem a luz das informações que nós temos atualmente. Hoje, as classificações são baseadas de acordo com várias literaturas, mas uma das mais aceitas mundialmente é o DSM, que está na sua 5ª versão, que caracteriza o transtorno em vários tipos, que na verdade teriam subdivisões como o transtorno invasivo do desenvolvimento, o autismo propriamente dito, a síndrome de Asperger e o transtorno desintegrativo da infância. De acordo com o DSM-5, o espectro autista teriam 2 domínios afetados que poderiam ser subdivididos em 3 eixos diferentes. Crianças que têm o transtorno do espectro do autismo teriam problemáticas envolvendo a interação social, a comunicação e o comportamento. Hoje, quando a gente fala de comunicação, é muito importante a gente fazer essa abordagem, porque uma criança que tem problema para se comunicar, normalmente ela vai ter problema para interagir também. Então são 2 eixos que acabam tendo uma interligação muito forte, que às vezes a gente acaba falando de comunicação social. E isso gera geralmente uma aflição muito grande para os pais e cuidadores, porque uma criança que não se comunique, não interage, acaba gerando um grande isolamento para essa criança e gera, obviamente, um grande nível de aflição, de preocupação sobre o desenvolvimento futuro para essas crianças. Assim, toda vez que existe uma suspeita do transtorno, existe a necessidade de fazer uma avaliação clínica para essas crianças para saber se de fato elas são autistas, que tem muitas problemáticas na compreensão do que seja de fato autismo e a gente sempre recomenda que sejam procurados profissionais especializados no assunto. Nessa avaliação clínica, o profissional vai verificar se a criança tem problema de comportamento, interação social e comunicação. Isso é muito importante, esse diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce, principalmente para as terapêuticas adequadas. A maior parte dos autores indicam que, diagnosticando precocemente, geralmente antes dos 3 anos de idade e fazendo as intervenções adequadas, a melhora clínica se torna cada vez mais significativa e alguns autores colocam que seria possível o controle, estabilização e às vezes até mesmo regressão do transtorno em alguns casos. Dessa forma, a maior parte desses profissionais utilizam vários questionários, vários formulários diferentes, igual o MChat, o ADIR, o CAS, que nós iremos abordar sobre o que eles envolvem, como eles são realizados no curso. Vamos falar sobre essas caracterizações, inclusive alguns desses formulários possibilitam fazer essa estratificação, se seriam Asperger, se seriam autista clássico e que seriam as diferenças entre esses grupos. Vamos falar sobre essa parte de diagnóstico e etiologia, sobre quem poderia ser, será que acabou de nascer, seria possível saber se a criança tem uma predisposição genética a ser autista, se ela vai clinicamente manifestar, a partir de que momento a gente consegue de fato diagnosticar o transtorno.
hoje sobre os testes laboratoriais, além dos testes clínicos, que podem ajudar a compreender o porquê que a criança é autista, como exame de cariótipo, exames moleculares para genes específicos, o FMR1 associado à síndrome do X frágil. Vamos falar de técnicas mais avançadas, igual sequenciamento completo e chips de DNA para rastrear os genes conhecidos hoje para o autismo, que é fundamental, que nós iremos discutir isso também, que para alguns genes já existem perspectivas terapêuticas específicas. Vamos mostrar sobre esses softwares que fazem avaliação cromossomo a cromossomo para poder identificar regiões alteradas do nosso genoma, e isso é fundamental, inclusive para risco de recorrência. Já teve um filho autista, será que tem risco de ter um segundo ou um terceiro filho com o transtorno? Será que é possível, talvez até mesmo, evitar a recorrência do transtorno? Então vamos colocar tudo isso aqui no curso. Vamos falar sobre os tratamentos que existem hoje. Várias linhas existem para poder fazer direcionamentos ou acompanhamentos que geram uma melhora clínica significativa na criança, sobre a gestão da comunicação, gestão do espaço, o que seria melhor ou pior em cada um dos casos, sobre as necessidades de adequações específicas. Vamos falar sobre os tratamentos farmacológicos, as vias metabólicas que podem ser de fato manipuladas ou direcionadas de acordo com o que existe de mais comum na literatura, para tratamento de estereotipias, hiperatividade, perda de sono, o que tem hoje. E vamos colocar sobre o que existem hoje de pesquisas para poder tratar, corrigir talvez o transtorno. Existem várias vias, vários genes que já são conhecidos, bem definidas, vias metabólicas conhecidas, que são alvos terapêuticos para um tratamento cada vez mais assertivo, cada vez mais eficaz, que é fundamental para poder cuidar das nossas crianças, garantindo ou tentando levar essas crianças a ter um futuro cada vez melhor. Agradeço a atenção de vocês. Espero vocês no curso, tenho certeza que vocês vão gostar muito, é um curso muito impactante, muito importante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado e eu aguardo vocês.